Dizem que Christopher Nolan passou 10 anos escrevendo seu roteiro para A Origem. Isso deve ter envolvido uma concentração prodigiosa, como jogar xadrez com os olhos vendados enquanto caminhava no arame. O herói do filme testa uma jovem arquiteta desafiando-a a criar um labirinto, e Nolan nos testa com seu próprio labirinto deslumbrante. Temos que confiar que ele pode nos guiar, porque na maior parte do tempo estamos perdidos e desorientados. Nolan deve ter reescrito essa história várias vezes, descobrindo que cada mudança tinha um efeito cascata em todo o tecido. A história pode ser contada em poucas frases ou não ser contada. Aqui está um filme imune a spoilers. Se você soubesse como terminou, isso não lhe diria nada, a menos que você soubesse como chegou lá. E dizer-lhe como chegou lá produziria perplexidade. O filme é todo sobre processo, sobre lutar para abrir caminho através de camadas envolventes de realidade e sonho, realidade dentro de sonhos, sonhos sem realidade. É um malabarismo de tirar o fôlego, e Nolan pode ter considerado seu Memento, 2000, um aquecimento. Ele aparentemente começou este roteiro enquanto filmava aquele. Era a história de um homem com perda de memória de curto prazo, e a história foi contada de trás para frente. Como o herói daquele filme, o espectador de A Origem está à deriva no tempo e na experiência. Nunca podemos ter certeza de qual é a relação entre o tempo dos sonhos e o tempo real. O herói explica que você nunca consegue se lembrar do início de um sonho, e que sonhos que parecem abranger horas podem durar pouco tempo. Sim, mas você não sabe disso quando está sonhando. E se você estiver dentro do sonho de outro homem? Como seu tempo de sonho se sincroniza com o dele? O que você realmente sabe? Cobb, Leonardo DiCaprio, é um invasor corporativo da mais alta ordem. Ele se infiltra na mente de outros homens para roubar suas ideias. Agora ele é contratado por um poderoso bilionário para fazer o oposto, introduzir uma ideia na mente de um rival, e fazê-la tão bem que ele acredita que é sua. Isso nunca foi feito antes. Nossas mentes estão tão alertas para ideias estranhas, quanto nosso sistema imunológico está para patógenos. O homem rico, chamado Saito, Ken Watanabe, faz uma oferta irrecusável, uma oferta que acabaria com o exílio forçado de Cobb de casa e da família. Cobb monta uma equipe, e aqui o filme conta com os procedimentos bem estabelecidos de todos os filmes de assalto. Conhecemos as pessoas com quem ele precisará trabalhar: Arthur, Joseph Gordon-Levitt, seu associado de longa data; Eames, Tom Hardy, o mestre do engano; Yusuf, Gyllenhaal Hall, o mestre químico. E há uma nova recruta, Ariadne, Ellen Page, uma jovem arquiteta brilhante que é um prodígio na criação de espaços. Cobb também entra em contato com seu sogro Miles, Michael Caine, que sabe o que ele faz e como ele faz. Hoje em dia, Michael Caine só precisa aparecer na tela, e assumimos que ele é mais sábio do que qualquer um dos outros personagens. É um presente. Mas espere. Por que a Cobb precisa de um arquiteto para criar espaços em sonhos? Ele explica a ela. Os sonhos têm uma arquitetura mutável, como todos sabemos. Onde parecemos estar tem um jeito de mudar. A missão de Cobb é o início ou nascimento, ou fonte, de uma nova ideia na mente de outro jovem bilionário, Robert Fisher Jr., Cillian Murphy, herdeiro do império de seu pai. Saito quer que ele inicie ideias que levarão à rendição da corporação de seu rival. Cobb precisa que Ariadne crie um labirinto enganoso nos sonhos de Fisher para que novos pensamentos possam passar despercebidos. É uma coincidência que Ariadne tenha o nome da mulher da mitologia grega, que ajudou Teseu a escapar do labirinto do Minotauro. Cobb ensina Ariadne no mundo da infiltração de sonhos, a arte de controlar os sonhos e navegar por eles. Nolan usa isso como um dispositivo para nos ensinar também, e também como ocasião para alguns dos surpreendentes efeitos especiais do filme, que pareciam sem sentido no trailer, mas agora se encaixam perfeitamente. O mais impressionante para mim acontece, ou parece, em Paris, onde a cidade literalmente volta a si mesma um rolo de ladrilho de linóleo. Protegendo Fisher estão vários guarda-costas armados, que podem estar trabalhando como o equivalente mental de anticorpos. Parecem alternadamente reais e figurativos, mas, sejam quais forem, levam a muitos tiroteios, cenas de perseguição e explosões, que é a forma como os filmes retratam o conflito nos dias de hoje. Tão habilidoso é Nolan que ele realmente me envolveu em uma de suas perseguições, quando eu achava que estava relativamente imune às cenas que se tornaram tão comuns. Isso porque eu me importava com quem estava perseguindo e sendo perseguido. Se você já viu alguma propaganda do filme, sabe que sua arquitetura tem um jeito de desconsiderar a gravidade. Inclinação dos edifícios. Bobina de ruas. Os personagens flutuam. Tudo isso é explicado na narrativa.
O filme é um labirinto desconcertante sem uma linha simples e certamente inspirará análises verdadeiramente infinitas na web. Nolan nos ajuda com um fio emocional. A razão pela qual Cobb está motivado a arriscar os perigos do início é por causa da dor e da culpa envolvendo sua esposa Mal, Marion Cotillard, e seus 2 filhos. Mas eu não vou, de certa forma, não posso, dizer. Cotillard encarna lindamente a esposa de uma forma idealizada. Se estamos vendo as memórias de Cobb, ou seus sonhos é difícil dizer, mesmo, literalmente, na última cena. Mas ela faz Mal funcionar como um imã emocional, e o amor entre os dois fornece uma constante emocional no mundo de Cobb, que está mudando incessantemente. A origem funciona para o espectador, de certa forma, como o próprio mundo funcionou para Leonard, o herói de Memento. Estamos sempre no agora. Fizemos algumas anotações ao chegar aqui, mas não temos certeza de onde fica aqui. No entanto, questões de vida, morte e coração estão envolvidas. E essas corporações multinacionais, é claro. E Nolan não para antes de usar cenas bem elaboradas de espionagem ou espionagem, incluindo um esquema inteligente a bordo de um 747, mesmo explicando por que deve ser um 747. Os filmes muitas vezes parecem vir da lixeira hoje em dia, sequências remakes, franquias. Inception faz uma coisa difícil. É totalmente original, cortado de um tecido novo, e ainda estruturado com fundamentos de filmes de ação. Então parece que faz mais sentido do que, possivelmente, faz. Achei que havia um buraco no Memento, como um homem com perda de memória de curto prazo se lembra de que tem perda de memória de curto prazo. Talvez haja um buraco em Inception também, mas não consigo encontrá-lo. Christopher Nolan reinventou o Batman. Desta vez ele não está reinventando nada. No entanto, poucos diretores tentarão reciclar Inception. Acho que quando Nolan saiu do labirinto, ele jogou fora o mapa,